Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo vídeo aqui para explicar a aplicação de logaritmos em juros compostos. Vou resolver 3 questões, uma mais usual e 2 de vestibular, tá? Com aplicações diferentes para logaritmo, ambos em juros compostos. Então a primeira questão é essa daqui, ó. Uma pessoa aplicou a importância de R$ 500 a uma instituição bancária que paga juros anuais de 3% no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação o montante será de R$ 1.500? Então, primeiro passo, vamos relembrar aqui a fórmula de juros compostos, né? A gente tem aqui o M representando o montante, que vai ser igual ao capital, né? O capital que é o valor que vai ser aplicado, vezes 1 mais o I vai ser aqui os juros, né? O índice de juros, num determinado tempo, né? E o tempo vai ser representado aqui pela letra T. Então, dado aqui em vermelho no enunciado as informações que a gente precisa para calcular, nesse caso aqui o tempo, que é o que ele está pedindo, né? Vou colocar aqui em destaque as informações que são dadas. Montante vai ser 1.500, capital 500, o índice aqui de juros será 3% ao ano, e o que a gente quer determinar aqui é o tempo, tá bom? Então a gente aplica o logaritmo para resolver questões de juros compostos toda vez que a gente não tem a informação do tempo, né? Usualmente representado pela letra T ou pela letra N. Então nessa questão aqui, primeiro a gente começa substituindo o montante aqui por 1.500, a letra C por 500. Notem que eu coloquei aqui, ó, o índice de 3% na forma de decimal, né? Então, no enunciado aqui a gente tem como 3%, e aqui eu representei ele como 0,03, tá bom? Então, 3% pode ser representado na forma decimal de 0,03. E tudo isso elevado a t, que é o tempo, certinho? Então, entre o 500 e 1 mais 0,03, aqui a gente tem um pontinho de multiplicação. Então, as informações estão se multiplicando. A gente tem que determinar aí o produto, certo? Então, a primeira parte, o que a gente faz aqui? Eu fiz 2 contas para a primeira parte. Deixa eu pegar a canetinha. Primeira conta, o 500 que estava multiplicando 1 mais 0,03, eu passei para o outro lado da igualdade dividindo, né? Então, ficou 1.500 dividido por 500. E 1,03 eu somei o 1 mais 0,03 eu somei e ficou 1,03. Tudo isso elevado a t, certinho? A próxima parte aqui, vou dividir 1.500 por 3, por 500, né, que vai ficar igual a 3. Então a equação ficou assim, 3 é igual a 1,03 elevado a t, certinho? Então quando eu tenho aqui a minha incógnita como o expoente da potência, a gente tem que aplicar o logaritmo. Como é que vai ficar? Conforme eu tenho uma igualdade, tudo que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro, certo? Então, eu vou aplicar o log aqui no 3, né? Vai ficar logaritmo de 3. Quando o log não tem base, a gente entende que essa base é 10. Vai ser igual, ó, apliquei o log à esquerda da equação, tenho que aplicar o log à direita da equação também. Vai ficar log de 1,03 na base 10. E aqui o expoente t. Certinho? Então, uma outra propriedade de logaritmo é o seguinte. Quando eu tenho um logaritmo aqui de um número, esse número tem um expoente, eu posso pegar esse número de expoente e a gente fala que é a regra do tombo, né, normalmente. Então, a gente pega o t e passa para frente do logaritmo multiplicando. Então, o expoente aqui passa para frente do logaritmo multiplicando. Então, ficou assim, log de 3 é igual a t vezes log de 1,03. Então, vou apagar aqui umas informações para não ficar muito poluído. Certinho? Então, a gente chama da regrinha do tombo. Ó. O expoente passa para frente do logaritmo multiplicando. Certinho? Então, até essa parte de cima aqui, a gente só fez manipulação aritmética, né? Pega um número, passa para o outro lado da igualdade, enfim. E a partir daqui para baixo, a gente já aplicou o logaritmo e a gente tem uma equação com logaritmo. E o próximo passo, ó,
O log de 1,03, que está multiplicando t, eu passo para o outro lado da igualdade, ficou assim, ó, log de 3 dividido por log de 1,03. Certinho? Normalmente, em questões de vestibulares, eles dão alguns logaritmos, né? Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, para mim, qual que é o valor dos logs que eu tenho que utilizar na minha equação. Nesse caso aqui, eu peguei na calculadora como log de 3, que é igual a 0, a gente pode arredondar esse 0,47 como 0,48, né? Para trabalhar com duas casas depois da vírgula. E esse log de 1,03 eu poderia arredondar ele aqui para log de 0,01. Beleza? Mas quando eu arredondo muito, a gente acaba perdendo o significado do valor, né? O significado do número. Então eu recomendo trabalhar com bastante casas decimais. Então a gente pode substituir aqui log de 3 por log... Aqui, ó, log de 3, que é igual a 0,4771212, na minha equação. E o log de 1,03 posso trocar aqui também, ó. Então vai ficar assim, ó, t é igual a 0,4771212 dividido por 0,0128372, tá? Logicamente que eu fiz na calculadora, né? Então se você tiver calculadora, não tem a necessidade de arredondar, igual eu sugeri aqui, porque você vai ter um número mais próximo da realidade, certinho? Aí fez essa divisão aqui também na calculadora, a gente vai ter um valor de t aproximado de 37,167. Conforme aqui a gente dá a taxa ao ano, né? Então os R$500 para virar R$1.500, ou seja, para triplicar, são necessários 37 anos aproximado aqui, certinho? Agora, se eu quisesse transformar esse 0,167 em meses, no caso aqui o 37, que a unidade inteira representa anos, o que a gente ia ter que fazer? Uma regra de 3 aqui, ó. Ia falar o seguinte, ó, que 1 inteiro, ou 100%, né, é representado por 12 meses, porque um ano tem 12 meses, né? 0,167, que seria como se fosse 16,7%, corresponde quantos meses de um ano? Aí a gente multiplica a cruzada aqui, né? Ó, x vezes 1 e 12 vezes 0,167, certinho? E daí daria aqui um total de 2 meses. Então seria 37 anos e 2 meses, se a gente quisesse saber com mais precisão. Beleza? Então essa foi a nossa primeira questão. Na próxima questão, a gente tem uma questão da PUC, ó. Um capital C aplicado a juros compostos a uma taxa I por período produz ao final de N períodos o montante N. Dada por M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N, nessas condições, utilizando-se log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, o capital de 2.000 aplicado a juro composto, a taxa de 20% ao ano, produzirá um montante de 5.000 ao final de um período D. Então, notem que ele dá aqui toda a explicação da fórmula para calcular o montante, né? O que é cada elemento da fórmula. Notem também que uma sugestão em vestibular, né, é o seguinte, ó, quando ele te dá o log no enunciado, né, como se ele estivesse falando assim para você, ó, utilize isso daqui, ó, esse logaritmo para encontrar a resposta final, tá? E o que ele quer saber aqui é o período que vai ser representado pela letra N. Deixa eu pegar aqui, ó, o período é representado pela letra N. Beleza? Aqui na minha equação, aqui onde está o T, nesse problema ele chama de N. Certinho? Então, vou anotar aqui quais as informações que são dadas, né? O montante é 5, o capital é 2, o índice, a taxa que é 20% ao ano, a gente quer determinar o T. Certinho? Então, essa é uma aplicação de logaritmo quando eu não tenho o valor do expoente. A gente tem que aplicar o log, tanto é que já é sugerido aqui no nosso enunciado. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Ó, montante é igual a 5.000, capital é igual a 2.000, 1 mais o índice, né? Então 20% a gente pode representar como 0,20, certinho? Então troquei aqui o 20% por 0,2, que vai ser a mesma coisa, esse 0 à direita do 2 não tem valor, né? E tudo isso elevado a N, ou elevado a T, certinho? Mesmo procedimento que o outro, ó. O que eu vou fazer? O 2.000 que está multiplicando
o 1 mais 0,2, passei para o outro lado dividindo. Então vai ficar 5.000 dividido por 2.000. E o 1 eu somei com 0,2. Tá? Então fica assim, ó, 5.000 dividido por 2.000 é igual a 1,2 elevado a t. E daí vou fazer essa divisão aqui, ó. Essa divisão 5.000 dividido por 2.000, corto aqui, ó, vai dar 5 sobre 2 ou 2,5. Beleza? Então, 2,5 é igual a 1,2 elevado a t. Mesma coisa que o anterior, né? Toda vez que eu tenho aqui, ó, o expoente como incógnita, eu posso aplicar o logaritmo. Na verdade, eu posso aplicar o logaritmo em qualquer situação, né? Nessa daqui é mais conveniente a gente aplicar o logaritmo, que conforme já dito, já foi sugerido no enunciado. Então vai ficar assim, ó, log de 2,5, que é igual a log de 1,2 elevado a t. Tá? Então eu faço a regrinha do tombo lá, ó, o t cai para frente do logaritmo multiplicando, né? Então fica assim, ó, log de 2,5, que é igual a t vezes log de 1,2. Certinho? Mesma coisa que o anterior, ó, vou passar o 1,2 para o outro lado dividindo, que ele está multiplicando o t aqui. Tá? Então ficou log de 2,5 dividido por log de 1,2. Agora o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar esse 2,5 e 1,2 e reescrever ele, encontrar um número que seja equivalente a 2,5, tá? Utilizando aqui o número 2, que ele me dá o log de 2 aqui no enunciado, e utilizando o número 3. Tá bom? Então eu tenho que reescrever o 2,5 e 1,2 utilizando 2 e 3. Tá? Ah, como assim? Olha só, vou colocar aqui no exemplo. Ó. O 2,5 eu posso reescrever na forma de fração como 25 dividido por 10. Como é que fica isso daqui? Ó? Qualquer número com vírgula, qualquer número decimal, 2,5, eu posso escrever aqui, ó, com embaixo, uma fração, como o numerador é 2,5 e o denominador é 1. Tá bom? Então, se eu tirar essa vírgula, eu vou contar, ó, quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho só um, que é o 5. Eu posso acrescentar um 0 aqui. E aqui na parte de cima, ó, eu apago a vírgula. Certinho? Então vai ficar 2,5 é a mesma coisa que R$25 dividido para 10 pessoas, vamos dizer assim. Seria 2,50 para cada um. Tá? Eu simplificando essa fração, eu tenho 25 dividido por 5 é 5 e 10 dividido por 5 é 2. Então vai ficar 5 sobre 2. Certinho? Então, olha só, eu encontrei uma outra forma de escrever o número 2,5 que ficou 5 sobre 2. Tá? Então, o logaritmo não, conforme o enunciado ele me dá log de 2, tá? Eu consegui escrever o 2,5 para aparecer o 2 aqui. Eu tenho que reescrever o 2,5 e 1,2 de forma que apareça o 2 ou o 3 que é dado no enunciado. O 2 apareceu, está faltando o 3 agora. Certinho? Então, como é que eu vou fazer? Conforme eu não tenho log de 5 aqui no enunciado, eu tenho log de 2 e 3, eu tenho que pegar esse 5 e reescrever ele utilizando uma multiplicação, uma divisão, de forma que vai aparecer lá o 2 e o 3. Tá? Então vai ficar assim, ó. O número 5, eu sei que é a mesma coisa que 30 dividido por 6. Gente, lógico que isso daqui não apareceu do nada, teve que fazer vários testes, né? A gente vai testando alguns produtos, algumas divisões, né? Para chegar no resultado igual a 5. Beleza? Então, por exemplo, ó, a gente tem que pensar em dois números, né? Multiplicando ou dividindo. Dividindo aqui nos dois casos foi dividindo, né? Ó, dois números que dividido daria 5. Tá bom? E além desses dois números dividido dá 5, a gente tem que pensar que esses outros dois números que eu utilizei aqui, que apareceu, que seria o 30 e o 6, eu posso reescrever eles utilizando o 2, que eu tenho log de 2, e o 3. Tá bom? Então, o 5 eu posso trocar por 30 dividido por 6. Por quê? 30 dividido por 6 é 5. Tá bom? Então, olha aqui, o 30 ele pode ser escrito na forma de 3 vezes 10, e o 6 pode ser escrito na forma de 2 vezes 3. Tá, ó, 3 vezes 10, 30. 2 vezes 3, 6. Mas olha só, eu falei assim, ó, a gente tem que reescrever o número utilizando 2 e 3. E aqui eu coloquei um 10. Por que eu coloquei um 10? Porque no logaritmo, quando ele não aparece aqui quem é a base do logaritmo, a base dele será 10 automaticamente, né? Quando o log ele não aponta a base é 10.
Então, eu posso utilizar, além dos números do enunciado, que são 2 e 3, eu posso utilizar o 10 também, porque é a base do logaritmo, certinho? Essa acho que é a parte mais difícil para resolver os problemas de vestibular, né? A gente fazer essa substituição de um número decimal por um número inteiro na forma de multiplicação, veja aqui, ó, 3 vezes 10, e divisão, 30 dividido por 6. Tá? E agora ficou faltando 1,2. 1,2 pode ser escrito na forma de 12 dividido por 10. E o 12 dividido por 10 é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Certinho? Então, na verdade, um outro procedimento que a gente tem que utilizar também, ó, nesse caso aqui, é o fatorar, né? Ó, 12 dividido por 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3, e 3 dividido por 3 é 1. Então, o 12 pode ser escrito na forma de 2 vezes 2 vezes 3, que é o que foi colocado aqui. Beleza? E depois que eu encontrei uma forma de reescrever o 2,5 e 1,2, eu vou pegar essas informações que estão no cantinho aqui e vou trocar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Log de 3 vezes 10 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Tá? Embaixo, 1,2 de verdinho aqui, eu troquei por 2 vezes 2 vezes 3 dividido por 10. E depois que eu fiz tudo isso, o que eu tenho que lembrar? Que o logaritmo de um número, de uma multiplicação, né? Onde o logaritmo aqui é uma multiplicação, eu posso trocar pela propriedade da adição e da subtração. Então, esse tracinho aqui, ó, que está representando uma divisão, a gente troca por menos, tá? Então, notem aqui embaixo também, ó, tem 2 vezes 2 vezes 3 sobre 10. Aqui ficou aqui, ó, menos, tá? Então, eu fiz o mais detalhado possível. E depois eu vou fazer essa parte aqui de dentro, ó. Tá? Eu fiz o máximo de detalhes para ficar o mais claro possível, porque essa parte é bem chata. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o 3 vezes 10 sobre 2 vezes 3 e vou trocar aqui, ó. Vou pintar cada uma das partes, ó. Marcar texto, ó. Esse log de 3 vezes 10 está aqui, ó. O 3 está aqui e o 10 está aqui. Conforme é uma multiplicação, eu troco a multiplicação por adição. Tá bom? E ainda nesse logaritmo aqui, ó, eu tenho 2 vezes 3. Então, é 3 vezes 10 dividido por 2 vezes 3. O dividido eu troco por menos e a multiplicação eu troco por mais. Ó, 2 vezes 3. E esse log aqui, ó, menos log de 2, está aqui. Beleza? Então, essa é uma questão que judia muito. Então, log de 2 vezes 2 vezes 3 sobre 10. Então, está aqui embaixo, ó. O numerador desse verdinho, que é 2, está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. Certo? E embaixo, o denominador aqui é 10. E ele está aqui, ó. Menos 10. E depois que eu fiz tudo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar aqui no enunciado e ver o valor de cada logaritmo, ó. Log de 2 vale 0,3. Log de 3, 0,48. Então, eu vou trocar esse monte de log conforme está aqui no enunciado. Ó. E lembrando que log de 10 é igual a 1. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Log de 3 mais log de 10. Ficou aqui, ó. 0,48 mais 1. Menos log de 2 mais log de 3. Tá aqui, ó. Log de 2 é 0,30. Log de 3, 0,48. Menos log de 2. Tá aqui, ó. Menos log de 2 é 0,30. Na parte de baixo aqui da equação, log de 2 mais log de 2 mais log de 3. Tá aqui, ó. Log de 2 mais log de 2 mais log de 3. Menos log de 10. Tá aqui, ó. Menos log de 10, que vai ser 1. Menos 1. Resolvendo toda essa expressão, a gente vai ter 0,4 dividido por 0,08. Eu dividindo aqui, a gente vai ter o resultado de t igual a 5. Nesse caso aqui é n igual a 5, né? Que ele chamou o período de n. Ou seja, a gente precisa de 5 períodos para que os 2.000 virem 5.000 rendendo 20% ao ano. Certinho? Essa questão bem trabalhosa. Vou apagar aqui, para você tirar um print e guardar. Para lembrar como é que faz. Opa, deixa eu apagar. E agora eu vou fazer uma terceira
questão, tá? E nessa terceira questão a gente não utiliza o log pensando no expoente, né? Nessa terceira equação, o log não é o expoente. Então, vamos pegar aqui, ó. Uma importância de 10.000 foi aplicada a juros compostos de 4% ao ano durante 10 meses. Sabendo-se que log de 1,04 é igual a 0,017 e log de 1,48 é igual a 0,17, então notem aqui que tem uma diferença, né? Ó, aqui é 0,017 e aqui é 0,17. Podemos concluir que os juros obtidos nessa aplicação foram de... Então notem que normalmente as questões caem. A gente não sabe qual que é o período e a gente tem que utilizar o log para calcular o período. Tá? Nesse daqui ele me dá o período, ela quer saber quanto que rendeu, qual que é o valor final, qual que é o montante no final da operação. Então vai ficar assim, ó, a mesma fórmula, m é igual a c vezes 1 mais i elevado a t. Tá? As informações que são dadas tá coletada aqui do lado. Pegar essas informações, vou substituir na equação, vai ficar m é igual a 10.000 vezes 1 mais 0,4 elevado a 10. Logicamente que esse daqui a gente não precisaria utilizar o log para calcular o montante, né? Mas notem que aqui dentro do parênteses eu vou ter aqui, ó, 1,04 elevado a 10. Isso daqui é a mesma coisa que 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. 10 vezes. Então esse aqui vai ficar um número muito grande. E daí você não pode fazer abreviações no final da conta, senão o valor não vai bater no final, né? Então, conforme é um vestibular, a gente não tem acesso à calculadora, daí você perderia muito tempo fazendo esse cálculo de multiplicar 1,04 10 vezes. E aqui o enunciado te dá a sugestão de utilizar o logaritmo, porque ele te dá os valores de alguns logaritmos. Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Primeiro passo, eu somei 1 mais 0,04. Depois que eu somei, tá aqui, ó, eu apliquei o logaritmo dos dois lados da equação, ficou log de m igual log de 10.000 vezes 1,04. Conforme aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso separar aqui em dois log. Tá? Então, conforme a multiplicação, separo por uma adição. Log de 10.000 mais log de 1,04 elevado a 10. Propriedade do tombo, ó, o 10 que está como expoente, ele toma para frente do logaritmo multiplicando. Vai ficar log de m igual a log de 10.000 mais 10 vezes log de 1,04. E aí notem também que esse log aí, né, esse log ele é dado aqui no enunciado. Ó, log de 1,04, está aqui, ó, log de 1,04, é 0,017, tá bom? Então copiei aqui para a linha de cima só para não ficar muito copiei aqui na linha de cima para ficar mais fácil a compreensão, né? Então vou trocar aqui, ó, o log de 1,04 por 0,017 conforme sugerido no enunciado, tá bom? E aqui, se eu multiplicar 10 vezes 0,017, eu tenho 0,17. Em seguida, o enunciado já fala, 0,17 é a mesma coisa que log de 1,48. Tá? Então, o que eu faço? Vou trocar o 0,17 por log de 1,48, porque uma coisa aqui, ó, eu tenho um número que é um log e outro número que é um número racional aqui, 0,17. Tá? E conforme minha equação está tudo em log, convém eu substituir o 0,17 por log de 1,48, conforme dado no enunciado. Tá bom? E aqui, ó, nessa parte, na primeira parte aqui, o que eu fiz, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. O que eu fiz? Eu tinha uma multiplicação e eu separei em dois log através da adição. Tá? Então, da mesma forma que eu transformei uma multiplicação numa adição de logaritmo, eu posso pegar essa adição de logaritmo e voltar para uma multiplicação, que daí vai ficar assim, ó, log de 10.000 vezes 1,48. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Se eu cortar esse log aqui com esse log nos dois lados da equação, vai sobrar somente... Aqui primeiro eu multipliquei, né? Aqui foi multiplicado 10.000 com 1,48. Agora sim, ó, corto o log aqui, vai ficar m igual a 14.800.
Então veja que essa é uma questão difícil, né? Ela tem muito de manipulação algébrica e do domínio das propriedades de logaritmo. Mas com certeza ela dá menos trabalho se você pegar 1,04 e multiplicar por 1,04 10 vezes. E nesse caso, se você for utilizar esse procedimento aqui, de multiplicar 1,04 por 1,04 10 vezes, você não pode esquecer que você não pode arredondar os números. Tá? Porque as alternativas na questão do vestibular, os valores são muito próximos. E quando você começa a arredondar, né, o valor que você chegar lá no final não vai bater com o valor real. Certinho? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida, manda mensagem. Até o próximo vídeo. Forte abraço.